E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês estão ainda aí no dia a dia dessa nossa vida? Essa semana que passou, a gente estava conversando, né, no, no domingo passado. Fui almoçar na casa da minha mãe e a gente estava conversando, né, sobre espiritualidade, etc. E no meio da conversa, surgiu um assunto, né, que é super bacana. Se médium pode comer carne, né? Já que, né? Oi, Elisete, tudo bem? Já que existe um espírito, né, no animal, então se o médium poderia comer carne. E eu me recordo, né, na ocasião, eu até falei, mas eu me recordava que eu tinha lido num livro sobre essa questão de alimentação, mediunidade e alimentação, né? Com todo o respeito que eu tenho a todas as opções, né, de alimentação, mas tem uma certa curiosidade com relação a isso, né? Muitas pessoas têm, né? O médium tem que ter alguma dieta, o médium para exercer sua mediunidade tem que estar desintoxicado de alimentos que podem trazer toxinas, etc. Não, agora você vai ser médium, então você não pode comer determinadas coisas, é proibido, enfim. E aí, hoje, eu vou pedir a permissão de vocês, e eu lembrava do livro, tá aqui, ó, o Divaldo Franco e o Raul Teixeira, que são Diretrizes de Segurança. Esse livro aqui, eu acho esse livro fantástico. Para quem está iniciando ou quer saber mais sobre mediunidade, é um livro de perguntas e respostas que uma hora é o Divaldo que está respondendo, outra hora é o Raul que está respondendo. E aí são perguntas, todas elas sobre mediunidade, mas a respeito de vários assuntos, né? Então tem um capítulo no livro aqui, que é o capítulo 9, aqui, ó, é exatamente sobre alimentação, né? E aí se vocês me permitirem, não vai demorar muito, eu vou ler, né, uma das perguntas do capítulo 9, né? Perguntaram o seguinte: a alimentação vegetariana será a mais aconselhável para os médiums em geral? Essa foi a pergunta, né? Aí quem responde essa pergunta é o Raul Teixeira, tá bem? Aí o Raul fala o seguinte: olha só, a questão da dieta alimentar é fundamental, aliás, minto, é fundamentalmente de foro íntimo ou obedece a alguma necessidade de saúde devidamente prescrita. Então, olha, a minha dieta sou eu que escolho, é de foro íntimo. Ou eu preciso seguir, tá, alguma prescrição médica com cunho de saúde. Fora isso, né, para o médium verdadeiro não há a chamada alimentação ideal. Embora recomende o bom senso que se utilize de uma alimentação que não lhe sobrecarregue o organismo, principalmente nos dias de reunião mediúnica, a fim de que não seja perturbado por nenhum processo de
conturbada digestão que, com certeza, lhe traria diversos inconvenientes. Então, o que o Raul fala? Olha, não tem nenhuma restrição alimentar ou orientação ou obrigatoriedade alimentar, né? Há apenas, né, ele é uma sugestão, né, de que é uma questão de bom senso, de ter uma alimentação que não traga ao médium nenhum tipo de distúrbio, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu continuar aqui, porque ele tem uma segunda parte aqui da resposta, ainda dando sequência. A alimentação não define por si só o potencial mediúnico dos médiuns, que deverão dar muito valor, muito mais valor e validade à sua vida moral do que a comida, obviamente. Olha, gente, para o desenvolvimento da mediunidade, é muito mais a questão da moral do que da comida, né? Algumas pessoas recomendam que não se comam carnes nos dias de tarefa mediúnica, enquanto outras recomendam que não se deve tomar café ou chocolate, alegando problemas das toxinas da cafeína, etc. Esquecendo-se que deveremos manter uma alimentação mais frugal, né? Frugal é de fácil digestão, mais leve, né? A partir do período em que já não se tenha tempo o organismo para uma digestão eficiente. É mais compreensível e parece-me mais lógico que a pessoa coma no almoço o seu bife, seu Raul falando, ó, cara, come o bife no almoço aí, manda ver, né? Se for o caso, ou tome seu cafezinho pela manhã, do que passar o dia inteiro atormentado pela vontade desses alimentos, sem conseguir retirar da cabeça o seu uso, deixando de concentrar-se na tarefa em razão da ansiedade para chegar em casa após a reunião e comer ou beber aquilo de que tem vontade. Por outro lado, a resposta dos espíritos à questão 723, do Livro dos Espíritos, é bastante nítida a esse respeito, deixando o espírita bem à vontade para a necessária compreensão. Até porque a alimentação vegetariana não indica nada sobre o caráter do vegetariano. Então tem a ver com o caráter, não com a alimentação. Lembremos-nos que o médium Hitler era vegetariano e que o médium Francisco Cândido Xavier alimentava-se com carne. Ele coloca o médium Hitler entre aspas, tá? Né? E colocando que o Chico Xavier comia carne. Né? Olha só, a envergadura, né, do Chico Xavier, e ele ia lá e comia seu bifinho, né, ao modo dele. Não vai saber se ele gostava ao ponto, bem passado, mal passado, enfim. Né? Então, a ansiedade de uma reunião mediúnica é parvo. Então vamos lá, minha gente, eu vou refletir um pouquinho com vocês aqui a respeito disso, né, da alimentação com relação à mediunidade. Bom, o processo mediúnico, ele demanda de um combustível, né, que é a energia anímica, né? Esse é o combustível para que a espiritualidade possa, né, fazer as suas manifestações, tá? E a energia anímica é do nosso organismo, né? Então, se o meu organismo está com bastante energia e ele pode doar essa energia ao trabalho mediúnico, isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento no trabalho mediúnico mais satisfatório, mais harmônico, né? Inclusive de maior intensidade, né? Qualquer que seja o tipo de trabalho ou de desenvolvimento mediúnico, tá certo? Mas imagina o seguinte, gente, a gente vai ter uma reunião mediúnica, sei lá, às 8 horas da noite,
e chega às 7 horas, você dá aquele prato de feijoada, né? E a feijoada, né, ela por si só, ela é um alimento que tem muita gordura, é um alimento pesado, né? Por mais light que a feijoada seja, ela tem uma necessidade ali de digestão um pouco mais densa, mais demorada, né? Então, o que acontece? O seu organismo, ele fica mais lento, ele fica mais pesado, né? Você come uma feijoada, dá aquela vontade de dormir, não é isso? Né? E se repetir, então, aí é batata. E não tem nada a ver com carne, necessariamente, né? Por mais que para fazer a feijoada muitas vezes se coloca carne, né? Ou alguns tipos de carne. A mesma coisa, né? Se você vai praticar um esporte e faltando ali alguns minutos ou alguma hora para você fazer atividade física, você come muita carne. Carne é um alimento que demanda muita energia para ser digerida, né? Então, se você tem um tipo de alimentação pesada, algum tempo antes da reunião mediúnica, você vai estar com o organismo muito focado nessa digestão e a sua energia anímica ela acaba diminuindo, tá certo? Então, a mesma coisa se você toma algum tipo de substância que ela altera, tá? O seu nível de concentração, etc. Então, exemplo, um energético, né? Café. Então, ele tem substâncias, como é o caso da cafeína, que ela é um acelerador metabólico. Então, ela altera a sua harmonia, vamos dizer assim. Você fica mais acelerado, você fica mais... E isso pode, a depender do que for, influenciar, né, o trabalho mediúnico, mas não é proibido. Mas como a sua energia anímica, como o seu organismo físico está trabalhando no estado alterado, para mais ou para menos, automaticamente essa máquina, esse instrumento, ele não está em perfeitas condições, calibradinho, vamos dizer assim. E isso pode vir a alterar, né, o desempenho, né, o seu desempenho, caso você seja médico, no desenvolvimento da sua faculdade mediúnica, né? Então, assim, durante o dia, na hora do almoço, faça sua alimentação normal, mas sem exageros. Se você puder, no dia, evitar alimentos que vão fazer a sua digestão ficar mais demorada, mais densa, evite esses alimentos. Mas se tiver vontade de comer, coma, mas coma de forma moderada. Agora, faltando ali um pouco tempo para a reunião mediúnica ou para o trabalho mediúnico, evite esse tipo de alimento, né? Tenha uma alimentação mais leve, mais light, né? Para você ter ali uma predisposição melhor, né? Para o trabalho que você vai exercer, tá ok? Tá perguntando se uma situação dessa a espiritualidade nos isola. Na verdade, não tem a ver com isolamento, né? Tem a ver com a sua predisposição de realizar determinada atividade. Então, se você não tem a predisposição, você não consegue. E aí, há de se lembrar que quem controla, né, uma reunião mediúnica, quem comanda a reunião mediúnica, não necessariamente é a nossa vontade. Nós estamos ali cedendo, somos instrumentos de intermédio. E é importante nós não termos uma participação determinante para que não tenha animismo, para que não seja nós influenciando a espiritualidade. É o contrário. É a espiritualidade, por intermédio do médium, que influencia o trabalho. Tá certo? Então, se nós não estamos em plenas condições, tá? O técnico, né, tem um técnico do lado de lá, né, que é o espírito que está ali mediando também junto com o mediador do trabalho mediúnico. Né? Tem um espírito lá que está organizando isso tudo.
Então, esse espírito, ou esses espíritos, né, vamos chamar esse pessoal que está lá, ele verifica como é que está a nossa energia, a nossa vibração, e fala assim, olha, esse aqui não dá conta do serviço não. Olha como é que ele está dormente, olha como é que ele está lento, olha como é que a carga de energia anímica dele está baixa, ele está gastando energia com outras coisas. Então, vamos fazer o seguinte, deixa ele aí um pouquinho mais quieto, né? Vamos usar a energia que é possível de usar e vamos direcionar o trabalho ou a comunicação ou o acesso ou qualquer que seja a atividade para outros médiums que estejam ali presentes, porque esse aqui comeu feijoada demais da conta e vai dormir, né? Então assim, no dia de trabalho mediúnico é um dia que recomenda-se que você faça uma boa alimentação, mais saudável, que você descanse bem, que você evite qualquer tipo de transtorno, para que quando você chega lá na hora do trabalho, na hora da dinâmica, você tenha uma plena condição de performar bem, como se fosse um atleta, né? Imagina um atleta que tem um jogo importante naquele dia à noite, e durante o dia ele não se prepara, dorme mal, ele não se alimenta bem, ele gasta energia com outras coisas, ele se aborrece e tem desequilíbrio emocional. Quando esse atleta vai jogar à noite ou qualquer hora que seja, ele está completamente desequilibrado sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista psicológico. E aí não tem jeito desse cara jogar bem. O médium é similar, né? Então o dia da reunião mediúnica é um dia que não que seja exclusivo, mas principalmente nesse dia, que haja uma atenção um pouquinho maior com relação a essa preparação, para que você chegue lá, mas com uma condição, né, com uma situação que você possa, de fato, contribuir para esse processo. Tá? Agora, é veementemente proibido qualquer tipo de substância que altere o seu nível de consciência. Para o médium, não só para o médium, né? Qualquer tipo de substância que altere seu nível de consciência, principalmente na mediunidade, é proibido. Então, exemplo, consumo de álcool, tá certo? Ah, mas é só um golinho, não importa, tá? Uma cervejinha na hora do almoço, não pode. Por quê? Porque o álcool, ele tem substâncias que alteram o nosso nível de consciência. Tá? Não só o álcool, né? Então, uso de medicamentos que alteram o nosso nível de consciência. Não é recomendável que a pessoa que esteja usando medicamentos desse tipo participe de reuniões mediúnicas. Porque ele pode estar com o nível de consciência alterado. E aí, a pessoa dentro, na hora que ela entra em transe mediúnico com nível de consciência alterado, gente, como é que eu vou ter controle do meu organismo, da minha consciência? Eu já estou cedendo parte desse meu instrumento, eu preciso ter controle sobre ele. E se eu estou com a consciência alterada, como é que eu vou ter controle sobre ele? Né? Então, todo e qualquer tipo de alimento, bebida ou substância que altere o nível de consciência é veementemente proibido. Veemente, né? Veementemente, olha aqui. Veemente proibida. Tá certo? Porque a gente precisa. Situação fundamental o médium ter controle consciente do processo. Imagina você pegar um médium que está inconsciente no processo e ele dá algum tipo de passividade, tá? A um espírito que também está desorganizado, né? Olha o que pode acontecer, né? Tanto para o médium, quanto para esse espírito, quanto para todos os demais participantes. Então, é muito importante que o médium esteja consciente, em plena consciência de suas faculdades durante o processo mediúnico, né? Suas faculdades físicas,
suas faculdades intelectuais, suas faculdades cognitivas, suas faculdades psicológicas, suas faculdades emocionais. Ele tem que estar consciente, ele tem que estar íntegro com relação a isso, tá certo? Ele tem que estar de controle dessas coisas. Não quer dizer que tem que estar em perfeita ordem, mas tem que estar sob controle. Até porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por algum momento de algum desequilíbrio, mas a gente não pode perder o controle, a gente tem que ter consciência disso. Então, todo e qualquer tipo de alimento, bebida ou substância que altere o seu nível de consciência é proibida para o médium, tá? Principalmente no dia da mediúnica, da reunião mediúnica, tá certo? Por causa desses motivos que eu falei, tá bem? Agora, cada um faz uso do seu bom senso, cada um faz uso, tá, da sua consciência com relação a isso, tá bem? Agora, com relação à carne, gente, pode comer, desde que não haja exageros, tá? Evite comer, né, próximo da reunião mediúnica por causa da digestão, tá? Mas não há, pelo menos segundo o Raul Teixeira, e ele é uma sumidade, né? Quem sou eu para questionar Raul Teixeira? Mas não há nenhum tipo de restrição, tá bem? Agora, há de se lembrar que o fato de não ter restrição de comer carne não quer dizer que a gente não tenha que ter uma boa saúde física. Então, gente, não só carne, qualquer alimento, carboidrato, carne, né, proteína em excesso, qualquer coisa. O ideal é a gente se alimentar, gente, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio da nossa saúde fisiológica, né? Então, qualquer exagero que altere a nossa saúde fisiológica, gente, também não é recomendado, independente de mediunidade ou não. Então, que vocês todos que estão presentes aí, que têm dúvidas ou curiosidades sobre isso, fica aí essa nossa dica, esse nosso recado. Para quem gostar, gente, olha, fica essa recomendação, tá? Tá aqui, ó, Divaldo Franco e Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança de Mediunidade. É um livro super bacana, um livro gostoso de ler, tá certo? É um livro que você senta ali, assim, poxa, se você deixar 2, 3 dias, você lê ele inteirinho, né? Porque são perguntas, assim, bem simples e bem do nosso cotidiano. Para quem tem curiosidade aí sobre a mediunidade, é super legal, tá certo? Fica a recomendação. Como diz a galera mais nova, fica a dica, tá certo? E minha gente, um grande beijo para vocês, tá certo? Sextou, né? Tá? E a gente vai se conversando por aqui, a gente vai se encontrando por aqui, batendo esse papo, tirando dúvidas e refletindo sobre a espiritualidade e a nossa compreensão dessas coisas todas da nossa vida, tá bom? Um grande beijo para vocês, muitas bênçãos, muitas luzes no caminho de vocês e a gente vai se vendo por aí, tá? Um grande abraço e até semana que vem.